Mas deixa eu começar perguntando aqui. Quem sente ansiedade aí? Levanta a mão. Quem sente ansiedade? Levanta a mão. Você não vai levantar a mão não, né, puxão? Bonitão. Cheirosão. Então aqui, ó. Quem sente ansiedade? Essa é a primeira pergunta. Agora, a outra pergunta, eu quero que você seja bem sincero com você. Quem sofre de ansiedade? Levanta a mão. Porque há uma diferença entre uma e uma outra pergunta. E a gente vai falar sobre como controlar e vencer a ansiedade. Ansiedade que tem alcançado várias faixas etárias. Hoje é absurdo o número de pessoas que estão levando filhos de 8, 9, até de menos idade do que essa, para um psicólogo. Crianças que não tem boleto para pagar, que não tem responsabilidade de botar comida na mesa, sabe? E estão aí mergulhados, adolescentes. Há uma onda nos nossos adolescentes terrível. Onde a ansiedade está assim, dominando, governando mesmo, travando, paralisando a vida de muitas pessoas. Então a gente vai falar sobre esse assunto. E eu espero que você possa estar com o seu coração muito sensível, porque o que vai ser falado aqui, querido, eu tenho plena certeza de que se você viver isso aqui, você nunca mais sofrerá de ansiedade. Você pode até sentir, como eu sinto, ansiedade. E eu vou falar sobre isso aqui, porque existe uma ansiedade que é benéfica. A gente vai falar sobre isso. É positiva. E essa é interessante, eu e você sentirmos. Agora uma outra que é maléfica, essa não. Essa a gente tem que vencer. Então, se você colocar isso aqui em prática, se você viver isso aqui, eu te garanto que os seus dias serão outros a partir de agora. Eu quero tomar como base um versículo do apóstolo Pedro e depois eu vou usar ele lá na frente. 1 Pedro 5,7 diz o texto bem conhecido. Pedro diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ok? Lancem sobre ele. Sobre quem? Sobre Cristo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Agora eu já quero começar te dando a resposta de como vencer, como controlar e vencer a ansiedade. Porque tem pregadores, ministros, que eles caminham, e só no final ele vai entregar a receita do bolo. Eu quero fazer hoje diferente. Eu quero já te dar a resposta, e aí depois a gente vai desmiuçar diante dessa resposta como você vai fazer isso. Mas eu quero já te dizer como você pode controlar ou vencer a ansiedade. E a resposta é a seguinte: rejeite a preocupação e viva em paz. É simples. Para você controlar a ansiedade, para você vencer a ansiedade, você precisa rejeitar a preocupação. Se você conseguir rejeitar as preocupações ou a preocupação, você vive em paz. E quem vive em paz não vive ansioso, não vive depressivo. Então o grande desafio nosso aqui é rejeitar as preocupações. E aí eu vou te dizer, está dando uma microfonia aqui, vocês estão ouvindo aí lá na frente? Não? Aí eu vou te falar aqui como você vai fazer, ou o que você vai fazer, ou precisa fazer para rejeitar a preocupação. Porque é muito fácil eu chegar aqui e te falar de uma coisa, né, dentro do campo da teoria, sim, e na prática, apóstolo, como é que eu faço isso? Como é que eu venço isso?
Como é que eu rejeito essa preocupação? Porque todo mundo aqui tem preocupações. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Mas como é que a gente faz isso, apóstolo? A gente vai falar sobre isso. Mas, primeiramente, eu quero falar sobre o que é preocupação. E eu classifico a preocupação como algo do nosso mundo pós-moderno. É o mundo que nós estamos vivendo. Preocupação é algo do mundo pós-moderno, no qual nós estamos vivendo. É uma loucura, querido. É um ativismo, é uma correria, é a falta de impaciência, ou de paciência, melhor dizendo. Sabe, é o desejo, é a ganância, é o anseio, é a vontade de ter mais, de conquistar, de buscar. Eu não estou dizendo que isso seja errado, mas às vezes a forma que você está buscando querer e conquistar é que está gerando, causando preocupações. E isso é muito típico do nosso tempo, da nossa geração. Então, a preocupação é algo que está inserida dentro desse mundo pós-moderno que nós estamos vivendo. Outra coisa interessante para a gente entrar nesse assunto de como rejeitar as preocupações, é falar de nós, falar do ser humano. É isso mesmo, falar da gente. E aí, nós precisamos entender o ser humano e as suas fragilidades. Eu começo por aqui, o ser humano e as suas fragilidades, porque todo ser humano tem suas fragilidades. Você sabia que o homem já nasce morrendo? Você sabia que o homem já nasce morrendo? Apóstolo, mas como assim? Ora, quando o homem nasce, já existe no seu corpo células mortas e células que estão dentro do processo degenerativo. Você sabia disso? Você sabia que todos nós temos células cancerígenas? Uns desenvolvem, outros não, mas todos nós nascemos. Então, o homem já nasce morrendo, querido. E tudo isso se explica na Bíblia. Salmo 51, versículo 5. O salmista Davi diz que em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado está sempre diante de mim. A lei do pecado estabeleceu isso na minha vida e na sua vida, na vida de todos nós. O pecado de Adão trouxe suas consequências. E a gente chama dentro da teologia como a lei do pecado. E eu e você, todos nós, aqueles que nasceram, aqueles que ainda vão nascer, todos eles nascerão e nasceram debaixo da lei do pecado. E a lei do pecado, ela traz fragilidades. A lei do pecado traz doença. A lei do pecado traz o quê? A morte. Paulo vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Isso são fragilidades do ser humano. Outra coisa, o ser humano e suas limitações. Falamos sobre o ser humano e suas fragilidades, por causa da lei do pecado, mas também precisamos reconhecer que o ser humano tem suas limitações. Quem é que é um ser limitado? Levanta a mão aí. Todos nós. Isso é uma característica nossa, Fabrício. Nós somos limitados. O cara pode ser bilionário, pode ser inteligente, bonito, santo, o cara pode ser cheio do poder de Deus, mas todo ser humano está limitado a tempo, escute isso, limitado a tempo, espaço e circunstância, querido. Todo ser humano, independentemente da classe social, da cor da pele, do saldo da conta bancária dele, todo ser humano está limitado a tempo, espaço e circunstância. É a tríade, podemos assim dizer, é a tríade da limitação humana. Primeiro, tempo. Escute isso aqui. Tempo. 9 meses para nascer. Verdade ou mentira?
limitação. 1 ano para começar a chamar papá, mamã. Tempo, limitação. Ok? Vamos lá. 12 anos para descobrir que o pai e a mãe não são super-heróis e o mundo não é uma fantasia. Formação da personalidade do camarada. 12 anos, precisa disso. Tempo. Todos nós estamos aqui, ó. Estamos aqui dentro desse contexto aqui, ó, de limitações. Vamos lá. 20 anos para começar a atingir uma certa maturidade. 20 anos. É onde se inicia o processo. 30 anos. Escute. 30 anos para atingir o limite máximo da maturidade. Querido, se com 30 anos você não amadureceu, você não amadurece mais. O que você pode adquirir é experiência de vida, que é diferente. Uma pessoa experiente e uma pessoa madura. Você precisa amadurecer até os 30 anos. Depois disso se chama experiência. E aí tem gente que se acha o sabichão da coisa, pensa que sabe de tudo, né? Sendo que na verdade ele não sabe nem distinguir o que é maturidade e experiência na vida dele. Então perceba que o homem está condicionado, limitado ao tempo, como também ele está limitado a espaço, ou seja, só podemos ocupar um espaço de cada vez. Não temos como. Tem até gente que eu já vi aí nos Instagram, que eles vão na divisa de um estado, de um município, aí ele bota um pé aqui, aí diz assim, ó, estou quebrando a lei da física, eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, mas a gente sabe que isso é uma exceção. Mas nós não podemos ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço, ao mesmo tempo. Por quê? Porque somos limitados. Como é que eu estou aqui e estou na minha casa ao mesmo tempo? Não existe isso, não tem como. Ou eu estou aqui ou eu estou lá, certo? Outra, circunstância, também somos limitados às circunstâncias. Como assim, apóstolo? Cheguei atrasado no culto. Por que você chegou atrasado no culto, querido? Porque o meu pneu furou, circunstância. Eu me planejei para chegar no horário, mas eu fui limitado. Existem 2 tipos de preocupação, e elas são as seguintes: a maléfica e a benéfica. Eu queria que ninguém mexesse agora, sabe? Eu preparei isso aqui com tanto carinho. Queria que você se sentasse aí e se aquietasse, por favor. Existem 2 tipos de preocupação: a maléfica e a benéfica. A benéfica e a maléfica. Apóstolo, qual é a benéfica? Está aqui, ó. Coloquei tudo isso aqui para você entender perfeitamente. Vamos lá. Qual é a preocupação benéfica? É aquela que está em níveis normais. A ansiedade, a preocupação benéfica é aquela que está em níveis normais. Ela te faz ser zeloso, ela te faz ser cuidadoso, cuidadosa. A preocupação benéfica, a ansiedade benéfica, ela te faz ser produtivo. Você sabia disso? Ela te faz ser produtivo no teu trabalho, nas tuas funções, ok? Ela te honra porque você assume o compromisso e você tem aquela preocupação, aquela ansiedade de você cumprir, de chegar na hora, de cumprir com o seu dever, com aquilo que você prometeu. E quando você faz isso, as pessoas te honram. Rapaz, você é um camarada de palavra, você fala e você cumpre. O que é isso? Preocupação, ansiedade benéfica, que está em níveis normais, ok? Cuidadoso, zeloso, produtivo. Ela também faz você agir com sensatez. Você para pensar antes de você agir. Você para pensar antes de você falar.
A preocupação benéfica promove a sua imaginação. A preocupação benéfica, ela promove as suas ideias. Porque você vai buscar, rapaz, eu tenho que resolver isso aqui, deixa eu correr atrás, deixa eu ver aqui, deixa eu montar aqui uma estratégia, deixa eu fazer alguma situação aqui para remediar essa situação. O que é isso? Ela faz você agir com sensatez, mas também promove a sua imaginação, como também as suas ideias. Ela dá a você força para superar os obstáculos. Isso tudo e muita coisa mais é uma ansiedade em níveis normais que podemos chamá-las de preocupação benéfica. Agora, qual é a preocupação maléfica, apóstolo? Vamos lá. Preocupação maléfica é a preocupação desacerbada, que produz uma sensação desconfortável de dor, de apreensão, ligado àquilo que nem aconteceu, ou a um acontecimento que não aconteceu. O camarada sofre, ele sofre uma pressão, ele vive apreensivo por um acontecimento que não aconteceu. Isso é muito louco. Muito louco isso aqui. Essa aqui é a ansiedade maléfica. Essa preocupação envenena o pensamento. Ela te leva a ver somente o que dá errado e nunca o que dá certo. Está começando a se identificar, né, neném? É tu mesmo, te achei hoje. Só vê o que é errado, só vê o negativo, nunca vê o positivo, nunca tira a lição de uma coisa ruim. Você sabia que tudo na vida tem uma lição a nos ensinar? Seja boa ou ruim o acontecimento? É. Só que o ansioso ao extremo, que está vivendo essa preocupação, essa ansiedade maléfica aqui, ele nunca vê o que dá certo, só o que dá errado. Ele gera um impacto no cérebro. Essa preocupação maléfica, ela gera um impacto no cérebro que pode produzir deformações químicas e físicas na vida do ser humano. Isso é terrível. A preocupação maléfica, ela paralisa o nosso potencial, ela inibe a nossa capacidade de percepção e ação. Essa preocupação excessiva provoca irritabilidade, perca do sono, gastrite, ela produz taquicardia, pressão alta, perca da fome, mas também essa preocupação maléfica, ela também pode causar o oposto. Ela causa a perca da fome, mas ela também pode causar a glutonaria. Camarada que é ansioso em excesso, preocupação aqui, maléfica, ele vai começar a se esquivar do alimento. Não quero, não tenho fome. Eu não estou sentindo fome. Ele está tão ansioso, a ansiedade governou, assumiu o controle da vida dele, que ele não consegue dormir. Ele só consegue dormir à base de medicamento. Ele não consegue se alimentar. Mas tem o inverso aqui. É aquele camarada que quando está ansioso, essa preocupação desacerbada, essa preocupação, ele come, se torna um glutão. Aí daqui a pouquinho ele já está com outro problema, ou outros problemas de saúde. Tudo isso se trata da preocupação maléfica. Olha só, mas como rejeitar a preocupação e viver em paz, apóstolo? Como que eu faço isso? Agora que a gente vai para o grosso do negócio. Primeiro, segura aí. Primeiro, analise o porquê. Analise o porquê. Por quê? Você tem que parar, você tem que fazer essa pergunta. Por que eu estou preocupado? Deixa eu raciocinar aqui, deixa eu ser lógico aqui. Deixa eu ir para a razão. Sabe por quê? Como é que você vai resolver um problema, uma situação? Como é que nós iremos rejeitar a preocupação e vivermos em paz, se nós não conseguimos
saber o porquê que está causando preocupação na nossa vida. Porque eu tenho perguntado para as pessoas e essa resposta sempre é: eu não sei porquê, eu não sei porquê que eu estou assim, eu não sei porquê eu estou sentindo isso, eu não sei porquê eu estou agindo assim. Pare, raciocine, faça essa pergunta para você: por que eu estou assim? Por que essa preocupação? O que aconteceu? Eu tenho que buscar isso, eu tenho que encontrar isso. E aí eu digo para você que só o fato, escute, só o fato de você analisar o motivo da situação que te deixa preocupado, só o fato de você parar, refletir, perguntar para você e buscar a resposta desse porquê, só isso pode ser, em alguns casos, a solução para você viver em paz. Porque quando você busca isso, Marinaldo, que você vai encontrar a raiz do porquê, você diz assim: nossa, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou aflito, eu estou preocupado por causa disso. Sendo que eu já vivi coisas piores e já venci. Sendo que eu já enfrentei desafios bem mais agudos e eu venci. Isso aqui é mínimo. Eu não tenho por que estar assim. Só nessa busca, nessa avaliação, nesse porquê, isso já pode te ajudar a você viver em paz, querido. Olha, o que o Christian leu aqui bate exatamente Salmo 42, Salmo de Davi, Salmo do salmista aqui, ó. 42:11. Olha só, ele faz essa pergunta para ele, e ele também responde para ele. Ele diz o seguinte: olha, por que está abatido a minha alma? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Por que você está perturbada dentro de mim? Me fala, o que está causando isso? O que está mexendo com você, minha alma? Fala para mim agora. E ele mesmo diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha só, esse cara estava mergulhado em uma crise de ansiedade, uma depressão terrível, mas ele faz o quê? Ele vai buscar o porquê. Você não tem motivo, minha alma, para estar assim. Você não tem motivo para se perturbar dessa forma. Ele é o meu Deus, Ele é o meu socorro, Ele é a minha salvação. Ele já me deu grandes vitórias e Ele vai me dar vitórias sobre esse inimigo novamente. Só o fato de você procurar a razão do porquê, isso já pode resolver a tua situação, querido. A questão é que tem gente que tem preguiça de pensar, né? Preguiça de pensar, de procurar, de raciocinar. Então, como rejeitar a preocupação? Analise o porquê. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você precisa saber corretamente o valor das coisas. Para você rejeitar a preocupação, você precisa saber realmente ou corretamente o valor das coisas. Mateus capítulo 6, versos 25 a 33. Tem como colocar na tela? Beleza. Portanto eu digo, palavras de Jesus: não se preocupem, em outras versões, não andem ansiosos com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Perguntas de Jesus. Jesus está levando os caras a pensar o porquê. O primeiro ponto: pensa aí, queridão, o que tem realmente valor, ou o que tem mais valor. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam, nem celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tens vocês muito mais valor do que elas? Pergunta de Jesus. Ele está levando os caras para o campo das ideias. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Pergunta de novo, vamos lá. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo,
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí ele fecha dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Se você quer rejeitar a preocupação, você precisa saber corretamente o valor das coisas. E esse texto que nós lemos, ele revela de forma clara o real valor de cada coisa. Olha só, vida, Jesus está dizendo aqui para os discípulos, em outras palavras, discípulos, vida mais do que mantimento, corpo mais importante do que vestes, tá? É o que Jesus está confrontando eles. Ele está dizendo assim, vocês precisam saber o valor correto de cada coisa, porque se vocês souberem o valor correto de cada coisa, vocês saberão fazer a lista de valores, o que realmente está aqui e o que realmente precisa estar aqui. E aí ele diz que a vida é mais importante do que os alimentos, que o corpo é mais importante do que as vestes. E aí eu digo nessa manhã, pessoas mais do que qualquer coisa. Pessoas mais do que qualquer coisa, querido. Como também o reino de Deus mais do que minhas prioridades. Isso se chama escala de valores. Às vezes nós estamos ansiosos dessa forma, descontrolada, sabe por quê? Porque a nossa escala de valores, a nossa lista de valores está toda bagunçada, e isso está gerando preocupação, porque está tudo fora do lugar. Nós estamos dando valor àquilo que não tem valor, e deixando de dar valor àquilo que tem valor. Nós estamos dando atenção àquilo que não merece atenção, e estamos deixando de dar atenção àquilo que realmente merece atenção. Sabe qual é o resultado disso? Preocupações. E preocupações nos leva à ansiedade. É isso, é claro. Olha, se você entender a posição e o valor de cada coisa, você vai evitar vários problemas que causariam muitas preocupações na sua vida. Porque tem gente que está dando mais valor à roupa do que o corpo dele. Ele faz das tripas coração, como diz o camarada aí, para comprar uma roupa de marca, mas ele não vai no médico fazer uns exames, cuidar da saúde dele. Está bonitão, todo de marca, todo vestidão bonitão, roupa caríssima, mas o corpo está enfermo. Às vezes não faz a higiene normal, como deve ser, não se preocupa tanto, como se preocupa em comprar uma roupa de marca. É isso, querido. Terceiro lugar, para a gente rejeitar a preocupação, transfira a sua preocupação para Jesus. Se você conseguir fazer isso, querido, você vai viver em paz. Você vai deixar de ser essa pessoa ansiosa ao extremo. E aí eu uso o texto base da nossa leitura, 1 Pedro 5,7. Olha só o que ele diz: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. E aí eu digo, lançar é atirar tudo ao outro, confiando que o outro irá segurar. Isso é lançar. Isso é lançar. É isso que você e eu precisamos fazer para viver em paz. Ao invés de ficarmos com essa preocupação que tem tirado nosso sono, que tem tirado o nosso ânimo, a nossa fé, lança, pega tudo e lança, entrega a Ele. E entrega, querido, ou melhor, confiar significa entrega. O salmista diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia. Quando eu entrego algo a alguém, eu estou confiando.
Eu não vou entregar a chave da minha casa para qualquer pessoa. Eu entrego a chave da minha casa para alguém que eu confio. Eu não entrego a chave da igreja aqui para qualquer um. Vem aqui pegar alguma coisa, usar, seja lá para que for. Eu vou entregar essa chave para quem eu confio. E é o que Pedro está dizendo: lança sobre ele, entrega tudo, coloca tudo nas mãos dele. Se você já tentou e não conseguiu, entregue nas mãos dele, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Então, transfira a sua preocupação para Jesus. Quarto lugar, aprenda a apresentar corretamente as suas petições a Deus. Nós precisamos aprender a apresentar os nossos pedidos perante o Senhor. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Esse texto nos ensina corretamente como devemos ser, agir nas nossas orações a Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque Paulo ensina aqui 3 verdades que eu e você precisamos vivê-la, para que nós possamos aprender e assim apresentar corretamente diante do Senhor as nossas petições. Primeiro, ele vai dizer, em tudo. Bota o texto aí, Paulo. Onde? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Primeira verdade, em tudo. E o que é isso? Se a gente está falando de oração, e oração é o que? Relacionamento. Oração é falar e ouvir. Então Paulo está me ensinando o seguinte: se é em tudo, fale tudo. Fale tudo para Deus. Às vezes a gente fala tudo para o amigo. Às vezes a gente fala tudo para quem nem é para se falar. Mas quando chega para Deus, o interessante, sabe o que é? É que quando a gente vai orar, a gente pega no varejo, né? A gente peca no varejo. Peca. Mas quando vai pedir perdão para Deus na oração, a gente pede no atacado. Senhor, perdoa todos. Peca no varejo, mas pede perdão no atacado, né, querido? O pecado tem nome. E você precisa confessar esse pecado a Deus. Do mesmo jeito, se tratando de quando você for pedir algo para Deus. Cuidado, querido. Cuidado. Eu me lembro da irmãzinha que estava aí desesperada para casar. Aí ela pegou e disse assim: não aguento mais, vou resolver isso hoje. Vou resolver minha vida hoje, o meu futuro. Hoje Deus vai ter que me dar uma resposta. Vou chegar mais cedo no culto, vou sentar lá no banco da frente e vou orar até o culto começar. Primeiro homem que entrar na igreja é o meu marido. Isso foi a oração que ela fez para Deus. E o voto que ela fez: Senhor, o primeiro que entrar é o meu marido. E ela foi para lá. Chegou cedo. Começou a orar: Senhor, manda, envia, revela, mostra. Eu creio no teu poder. Eu sei que o Senhor é o Deus de resposta. Pensou que não, meu irmão. Chegou um rapazinho lá, 3 dentes na boca, puxando de uma perna. Que ele começou a entrar aí, puxando da perna, fazendo zoada. Que ela levantou os olhos e disse assim: Deus, olha, eu estou falando é sério. Gente, você tem que falar tudo, meu filho. Você quer um marido, você quer casar. Senhor, eu quero que seja honesto, temente a Deus, que seja alto, que seja louro, que seja moreno, que seja, sabe, um bom filho. Fala tudo. Aí pede para Deus: Senhor, me dá um marido. Meu irmão, vai que marido tem muito por aí. Agora não sabe se presta. Não sabe se presta, né? Mas marido tem maridos bons, tem maridos ruins. Aí, meu irmão, fala tudo. Paulo está dizendo: tem que falar tudo. Tudo. O Estevão, quando foi gerado, eu falei: Senhor, tem que ser lourinho. Só não pedi os olhos verdes. Aí esqueci de pedir, não saiu com os olhos verdes.
Mas saiu de acordo com o que eu pedi. Sabe? Está ali ele ali, ó. Então, a primeira verdade. Tudo, em tudo, fale tudo. Segunda verdade, com súplica, ou seja, com clamor, clame ao Senhor, querido. Suplique a Ele. Clame, faça como Bartimeu que clamou. Terceiro, com ações de graças. Senhor, eu te dou graças. Eu ainda não recebi, mas eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu ainda não alcancei, mas eu sei que o Senhor vai me levar e pôr os meus pés aonde eu quero chegar. Eu sei que o Senhor é fiel e eu te rendo graça e louvores. A ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Querido, isso aqui é Bíblia. Se vocês andam ansiosos, não andem mais, mas apresente a Ele em tudo, em súplica, em oração, em ações de graça. É Bíblia. Não é apóstolo Neto que está falando, não. É Bíblia. Então, quer rejeitar a preocupação? Apresente corretamente as suas petições a Deus. Quinto lugar, eu estou correndo aqui por causa do tempo. Quinto lugar, não ambicione algo acima da sua capacidade. Meu filho, você quer rejeitar as preocupações? Não ambicione algo acima da sua capacidade. Romanos capítulo 12, versículo 16. Olha só o que aqui Paulo diz. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Escute isso. Paulo aqui não está dizendo que você não pode conquistar algo grande, algo poderoso. Você pode, você deve, melhor dizendo. Agora, se atente ao que Jesus diz na parábola dos talentos, em Mateus 25:15. Ele diz que o Senhor daquela parábola entregou os talentos no mesmo nível para todo mundo? Sim ou não? Primeiro a um ele deu 1 talento. O segundo ele deu 2 talentos. E o terceiro ele deu 5. Por que ele não deu 5 para todo mundo? Por que ele não deu 2 para todo mundo? Por que ele não deu 1 para os 3? Porque o texto de Mateus 25:15 vai dizer que aquele senhor da parábola deu os talentos conforme a capacidade de cada um. Deus não é irresponsável, rapaz, para te dar aquilo que você não tem capacidade de administrar. Deus nunca vai dar nada a mim, a você, por mais que peçamos, por mais que clamemos, por mais que fazemos o jejum, Ele não vai dar aquilo que eu não tenho capacidade de cuidar, de administrar, porque isso vai gerar preocupação, e essa preocupação vai me gerar ansiedade, e isso pode me levar, sabe o quê? A uma depressão, a um suicídio. Deus não vai fazer isso jamais. Muitos querem porque querem algo, sendo que não se tem capacidade nenhuma emocional, financeira, até mesmo física e espiritual para suportar, mas está pedindo para Deus. Meu amigo, você não tem condições, o seu emocional não te permite, tu não tem um nível de espiritualidade para entrar numa guerra dessa, rapaz, para conquistar o que tu quer conquistar. O diabo vai pisar em ti, o diabo vai te arrebentar, vai te dar pé noite e dia. Não entra nisso aí, porque isso aí vai causar o quê? Frustração, decepção, tudo isso vai somado a isso, preocupação, ansiedade e depressão na tua vida, querido. Porque você quer uma coisa que você não tem capacidade de receber, de administrar. E Deus não vai dar, de forma alguma. Essas pessoas, elas acabam que arrumando várias preocupações para a sua vida. Então, pare de querer aquilo que você não pode. Agora um conselho: você não pode hoje, mas amanhã você pode conseguir. Você pode não ter a capacidade hoje, mas busque, porque Deus não capacita ninguém. Ei, Deus não capacita ninguém.
Capacitação é responsabilidade do homem. É eu que tenho que me capacitar. Sou eu que tenho que estudar. Você acha que eu vim aqui, peguei aqui a Bíblia aqui, abri aqui e tal. Não, querido, eu passei tempo preparando isso aqui, estudando isso aqui, buscando cada versículo para encaixar cada uma, tal. Sabe o que é isso? Me capacitando para chegar aqui e falar o seu coração, para Deus usar a minha vida. Ou você acha que o pregador sobe aqui, abre a Bíblia aqui e começa, vamos lá, gente, eu vou pregar aqui a palavra de Deus. Deus vai falar aqui. Deus fala, mas eu preciso fazer a minha parte. Como? Me capacitar, estudar, preparar um sermão, fazer o esboço. Aí tem gente que quer porque quer ser um pregador, mas não quer fazer um estudo, não quer pagar o preço, não quer fazer o que tem que se fazer um pregador para ser um pregador e quer que Deus use. Nunca, meu filho. E se você for ser usado por Deus, ou melhor, se você se colocar a ser usado por Deus, você vai começar a falar besteira, heresia, isso vai causar preocupação, discórdia, confusão, preocupação para a tua vida. E tu vai te frustrar, te decepcionar e vai viver ansioso. Sabe por quê? Porque você não se capacitou. Porque você não tinha capacidade. Você tinha uma ambição. Mas uma ambição para coisas que você ainda não tinha condições de ter, de possuir, de ser. E isso gera tudo preocupação na minha vida e na sua vida. É aquela história, gente. O camarada... Gente, soma aqui comigo. Como é que o camarada ganha um salário mínimo e quer comprar um carro? 2.0. Como é que ele... Todo mês é uma confusão na vida dele para ele pagar esse boleto, rapaz. Como é que ele vai pagar esse boleto? Se ele está fora, ele almeja algo grande, mas ele não tem capacidade para ter aquilo ali. Tem muita gente assim, querido. Hoje a nossa sociedade é essa. Tem gente que está vendendo o almoço para comprar roupa de marca para ser aceito pela sociedade. Porque a sociedade que a gente vive, você vale o que você tem, não o que você é. E para você ser aceito, você tem que andar num carro bom, você tem que ter dinheiro, você tem que usar roupa de marca. E tem muita gente besta entrando nessa história, se sacrificando, com nome aí nas restrições, que o comércio não vende mais, sabe por quê? Para manter o luxo, para manter a pose, para manter, dizendo que como é que é, rapaz? Da elite. Eu sou da elite, meu irmão. Olha a calça que eu uso aqui, ó. Qual a marca aqui? Og, sei lá. Hoje. Eu estou lá me preocupando com isso. Que marca de calça que eu vou usar, que marca de camisa eu vou usar. Meu irmão, ei, o corpo é mais valioso do que a roupa. Tem que comer lá no Portal das Oliveiras. Pois vai lá, meu irmão. Tu tem dinheiro, compra lá. Eu compro aqui no Costa para Rua mesmo, no Mano. Ei, bota aí 2 quentinhas para mim, ligeirinho. Por quê? Porque a vida é mais preciosa do que alimento, querido. Mas tem que ser fino, tem que comer lá na churrascaria X e tal, e não sei o quê, porque o povo da sociedade está todo mundo lá e tem que me ver, eu tenho que ser vista. Aí lá vem a conta, 300, 400 pau. Meu irmão, passa a semana todinha, meu irmão, com a enxaqueca, dor de cabeça, como é que vai pagar? Preocupação, ansiosa, eita, agora o cobrador, eita, o dinheiro que era para pagar a conta, eu fui pagar a conta lá da churrascaria, agora como é que o camarada, aí fica se escondendo do cobrador. É isso aqui, gente, gerando preocupação em cima de preocupação. Vamos lá, 6º lugar, quer rejeitar a preocupação e viver em paz? Faz isso aqui, ó. Aprenda a viver a vida. Aprenda a viver a vida. Como assim? Vamos para a Bíblia. Filipenses 4:12. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura, querido. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou até mesmo passando por aperreios, por necessidades. Eu aprendi a viver. Esse menino está preocupado, tá? Tem preocupação aqui em Paulo? Porque ele sabe viver tendo e não tendo. Na abundância e na escassez. Ele aprendeu a viver, meu irmão. Ele aprendeu.
Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver em qualquer nível da vida. E a gente precisa entender isso, querido, porque todo mundo está sujeito a isso. Hoje você tem um salário de 10 mil reais, mas amanhã esse salário pode ir para 2 mil, e você precisa aprender a viver com 2 mil reais. Porque tem gente que vive com menos e vive feliz, que não precisa tomar remédio, que não precisa fazer sessão. Nós precisamos aprender a viver, porque hoje nós temos, amanhã nós não temos. Lembra da história de Jó? Que era o homem mais rico, e no outro dia era o pobretão da história. Mas sabe o que é que ele disse para a esposa dele? Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Ele me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não importa para mim. O que eu não posso perder é a presença dEle. Isso é que eu não posso perder. Posso perder tudo. E todo mundo aqui está sujeito a perder, rapaz. Daqui a pouquinho você é diagnosticado com câncer, você perde sua saúde, você vai ter que lutar por ela. Aprenda a lutar pela sua vida. Amanhã você está casado, alguém, seu marido, sua esposa morre. Aprenda a viver sozinho. Aprenda. A vida é feita disso, querido. Não é para você mergulhar numa ansiedade, numa depressão. Não é para você entregar os pontos e desistir, não. Continue firme. Aprenda, saiba viver como? De calor. Rapaz, tem gente agora mesmo, nós estamos entrando no verão, né? Da agorinha está reclamando, rapaz, é chuva demais, meu Deus do céu, é tanta chuva. Agora já vai reclamar, é calor, é calor, é calor, é calor. Miserável, é verão. A gente saiu do inverno, agora a gente está no verão. Tem que ter o verão para os meninos botar as pipas para o ar, brincar de pipa, de papagaio, para a gente fazer os eventos aqui, porque na chuva não dá. Mas não sabe aprender, não sabe viver. Aí fica causando preocupação, preocupação. Querido, Paulo é muito simples nisso aqui. Aprenda a viver a vida. Você acha que eu caí aqui de paraquedas, querido? Meu filho. Você acha que eu sempre andei nessa picapezinha branca que está aí afora? Eu sei o que é não ter nenhuma bicicleta para andar. E de pop amarela. Se eu voltar, se um dia eu não tiver mais um carro, uma bicicleta, uma pop amarela para andar, eu sei como viver. Sabe por quê? Porque um dia eu vivi isso. Um dia eu vivi sem bicicleta, sem moto, sem carro, andava a pés, para cima e para baixo. Como? Polo? Estou sabendo que é isso aí não. Sim, o que é que tem a ver, Polo? Isso aqui é alguma coisa desses caras que estão inventando aqui para mim aqui, ó. Depois dos dois no gabinete. Ó, escuta aqui. Se for para andar a pés, querido, Imperatriz. Quem aqui conhece Imperatriz? Imperatriz é pequena ou é grande, gente? Sabe como é que eu andava lá? Não tinha nem onde cair morto. Pezão. Tinha nem dinheiro para o ônibus. Pezão. Saía do serviço já em cima da hora. Vou para a igreja. Pezão. Terminava o culto e ia para casa. Vou no pezão. Tudo pertinho. Bem pertinho. Eu sei, querido. Viver sem um carro, sem uma bicicleta. Se hoje eu não tiver, isso não vai causar preocupação em mim. Sabe por quê? Porque eu já vivi isso. E vai ser mais uma fase da minha vida. Vai ser mais uma história que eu vou contar amanhã. E do jeito que eu tenho hoje, eu posso não ter amanhã. E do jeito que eu não posso ter amanhã, eu volto a ter mais do que uma picape. Quem sabe aqui eu tenho aqui uma frota de carro, meu irmão. Para te abençoar. Para abençoar a tua vida. Para dizer assim, meu irmão, eu estou vendo teu sacrifício. Eu estou vendo tanta gente que tu traz aqui para a igreja, aqui em cima da tua moto. Toma esse carro para você. É isso. Se aprender a viver. 7º lugar. Para você rejeitar a preocupação, não assuma a vida de ninguém. Isso aqui causa preocupação em excesso para a vida de muita gente. Tem muita gente ansiosa por causa disso, porque decidiu assumir a vida de alguém. Esse tem sido um motivo de preocupações excessivas.
na vida de várias pessoas. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus não diz para você carregar a cruz do outro, diz? Jesus diz que você tem que carregar qual cruz, neném? A cruz do teu marido? Rapaz, meu marido, essa cruz, tem que carregar essa cruz. É isso que a Bíblia diz? Carregue a tua cruz. Carregue a tua. Você tem que carregar a sua. Sabe por que você está ansiosa? Depressiva? Porque você assumiu a vida de alguém. Você assumiu carregar a cruz de alguém. Você não é capaz de carregar a cruz de ninguém. Você é capaz de carregar a sua, porque a sua cruz tem o seu tamanho e o seu peso. Está aqui o motivo da sua preocupação. Assumiu a vida de alguém. Se preocupa em dobro. Porque você já tem as suas preocupações, e por você assumir a vida de alguém, você ainda vai somar as suas preocupações à preocupação dessa pessoa. Então você vai sofrer em dobro, excesso. Você pode ajudar, participar, você pode doar, você pode assumir de uma maneira ou outra, certo? Mas nunca, jamais assuma a vida de ninguém. Porque sabe por quê? Porque na hora que você assumir a vida de alguém, você precisa se preparar para sofrer em dobro, em dupla, 2 vezes mais. E outra, você vai estragar a sua vida. Você vai estragar a sua vida no dia que você decidir assumir a vida de alguém. É a vida desse filhão de 40 anos dentro da sua casa, que você trata como nenenzinho. Ô meu filho, ô bebê da mamãe. Manda esse camarada encarar a vida dele, rapaz. Meu filho, está na hora de você formar uma família. Está na hora de você encarar a vida. Eu não digo aqui, escute, eu não digo aqui uma mulher que tem um filho pequeno, que tem que ser dada atenção devida até um certo tempo. Cresceu, tem que assumir responsabilidade. Tem que cumprir o seu papel. Não tem nada de que pai e mãe assumir responsabilidade, agir por ele. Esses dias mesmo eu estava falando que aqui no comércio, isso aqui foi um absurdo para mim. A gente fez uma programação aqui, e os meninos trouxeram os empresários aqui da cidade, e os empresários testificando que diz que a mãe vai na loja pedir, apresentar, levar o currículo do filho. E cadê seu filho? Não, ficou em casa. A esposa vai na loja pedir emprego para o marido. Cadê o seu marido, senhora? Para me entrevistar ele aqui, para me perguntar. Não, ficou em casa. Isso é absurdo, gente. Isso é assumir a vida da pessoa, e você não tem capacidade para isso. Sai fora disso. Isso vai gerar preocupações ao extremo e vai te levar a uma ansiedade que você não vai ter como controlar. Você não vai ter como controlar de forma alguma. Quando você assume a vida de alguém, você está prejudicando o crescimento dessa pessoa. Ainda tem esse fator aqui. Você está comprometendo essa pessoa de se tornar independente, dela crescer, dela avançar. Ao invés de você fazer o bem, você está fazendo o mal. E um mal terrível para essa pessoa. Deixa ela crescer, deixa ela andar, deixa ela se desenvolver, deixa ela quebrar a cara. Sabe? Deixa ela receber um não. Um não, meu amigo, às vezes é melhor do que um sim na vida da gente. Sabia disso? Mas tem mãe que quer blindar o filho, que não quer que o filho sinta dor. Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui, porque a gente não tem muito tempo, queria entrar nisso. Você sabia que uma criança pequena, ela tem que aprender a andar, ela tem que se machucar, andando de bicicleta, se machucar. Isso aí é positivo, isso aqui, a medicina fala sobre isso. Quando a criança, ela se machuca, ela está exercitando o corpo dela a fazer o processo, a exercer as funções que o corpo tem para sarar aquilo e tornar ela forte. Olha, ó, tá vendo? Coitado do Josué, tá para cá. Olha, ó,
Sofre ela lá e sofre ela aqui. Por quê? Proteção, super proteção, melhor dizendo. Não existe isso, querido. Nós precisamos deixar de assumir a vida do outro, querido. Você quer rejeitar as preocupações? Não assuma de jeito nenhum. Olha, isso aqui é tão interessante. O ser humano, ele busca um lugar de conforto até mesmo na doença. Você sabia disso? O ser humano, nós seres humanos, a gente busca um lugar de conforto até na doença. O cara está com a coluna todo 5 hérnias de disco. Ele vai dormir. Bota para cá. Ele achou um lugar de conforto, dormiu. Ele vai no médico, nunca. O cara começa a sentir uma dor de dente. Rapaz, meu dente está doendo demais. Moça, ele pega álcool, bota álcool no dente, bota não sei o que no dente, bota não sei o que. Ele vai no dentista? Não, porque ele botou o álcool ali e ó, passou. Ele se acomodou. Não precisa não, tá bom, já passou. O ser humano, ele busca um lugar de conforto até na dor. Mas ele não resolve o problema. E nós precisamos sair disso. Correr disso. 8º lugar. Para rejeitar a preocupação, pense em coisas boas. Todo ser é dirigido por um processo mental. Você sabia disso? Todos nós somos dirigidos por um processo mental. Você tem vontade, você pensa. Sentimentos, você pensa. Vai agir, você pensa. Vai tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, você pensa. Sabe por quê? Porque todo ser humano é dirigido por um processo de pensamento mental. Nós pensamos. E aí é onde eu digo, quer rejeitar a preocupação? Pense em coisas boas. Olha, há uma disputa, eu não sei se você tem esse entendimento, mas há uma disputa em nós, entre a fé e a incredulidade, se tratando da mente humana. Por exemplo, em 2 Coríntios 4:4, olha o que Paulo diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento, a mente, cegou o entendimento da mente dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha só, a incredulidade tomou a mente. Eles não conseguem ver nada de bom. Eles não conseguem ver a luz do evangelho. Eles só vê o quê? Trevas, desespero, algo ruim. É só nisso que se pensa. Por quê? Porque a mente é uma mente incrédula. Agora olha só o que Paulo diz lá em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito pelo que é aparente. Ou seja, aqui existe uma mente que tem uma compreensão, um entendimento de que todas as coisas foram criadas para um propósito, e que tudo que acontece para um propósito, seja bom, seja ruim, e que tudo passa, como diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque a mente é uma mente que está tomada pela fé e não pela incredulidade. Quando você vive pela fé, você vai enfrentar desafios que você vai dizer assim: rapaz, isso aqui tem começo, isso aqui existe, eu não vou negar, eu não vou ser desonesto a ponto de dizer que isso aqui não está mexendo comigo, que isso aqui está causando dor, mas eu sei que isso aqui vai passar, eu sei que isso aqui tem solução. Por quê? Porque a minha fé me garante isso, que o meu Deus vai me dar vitória. Mas uma fé incrédula, ou melhor, uma mente incrédula, qualquer problema desse tamanho se torna impossível de ser ultrapassado. E isso gera preocupação e mais preocupação. O primeiro ponto de domínio é a mente, e quem prevalece vai dar curso à sua vida. Se você só pensa em desastre, se você só pensa em coisas ruins, sabe como que você vai ficar? Feliz, alegre ou preocupado? Você que só pensa em desastre,
só pensa em coisa ruim. O cara chega aqui no semáforo aqui de Pedreiras, para o carro, aí ele percebe assim que não tem muita gente, ele só pensa em coisa ruim. Meu Deus do céu, eu estou sozinho aqui, será que os caras da facção não estão por aí? E aquela coisa toda, aquela apreensão, abre sinal, pelo amor de Deus, aquela ansiedade e tal. Quando pensa que não, chega alguém e bate no vidro da porta do carro. Meu irmão, aí esse homem dá um susto. É o irmão querendo dar shalom para ele. Mas para ele o cara vem para assaltar. Por quê? Porque ele só pensa em desastre, ele só pensa em coisa ruim. E não é assim. Nós precisamos pensar em coisas boas para que nós possamos rejeitar a preocupação. Olha só, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensais nessas coisas. Em Mateus 6:34, Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Precisamos pensar em coisas boas, querido. Tem gente que está pensando em coisas ruins, não hoje, mas já amanhã. Isso é loucura. E está aí cheio de preocupação, cheio de ansiedade. Por último, o que você tem que fazer para vencer, para rejeitar a preocupação? Essa aqui é chave, querido. Creia em Deus. Creia em Deus. Marcos 9:23, palavras de Jesus. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ei, creia que Deus está no controle e que nada demasiadamente é impossível para Ele. Creia. Talvez a sua preocupação seja lógica, talvez seja de fato uma demanda que ultrapasse o teu limite, mas ao invés de você alimentar preocupações na sua mente, fale com Ele, entregue tudo a Ele, creia nele. Ele tem poder para resolver todos os seus problemas, Ele tem poder para te dar vitória, Ele tem poder para mudar a sua história, querido. Olha só o que o salmista diz no Salmo 68, versículo 4, escute: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Já. O nome de Deus é Já, querido. Sabe quando que Ele quer dar cabo a essa preocupação, essa ansiedade, essa angústia, essa aflição na tua vida? Já. Porque o nome dele é esse, Já, agora, nesse momento. Mas para isso é necessário que você creia nele, confie nele, entregue tudo a ele. A Bíblia diz lá em Isaías que Jesus é o príncipe da paz, e ele mesmo disse lá em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, ou seja, não andem preocupados, nem atemorizados, eu sou a paz que vocês precisam. É disso que você e eu precisamos, crer nesse Deus, crer no seu poder, crer nas suas maravilhas, porque assim como Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje e vai fazer no futuro, na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus que cuida da gente. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E sabe como é o cuidado de Deus? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes.